O setor de locação de máquinas de bebidas quentes, conhecido como OCS, Office Coffee Services, começou a ser difundido no Brasil na década de 90. É um segmento que no mercado americano, japonês e europeu já é desenvolvido há muito tempo, principalmente devido aos custos de mão de obra muito elevados nesses países mais envolvidos. No Brasil, começou a ser desenvolvido na década de 90, né, com a abertura do mercado, e hoje é um setor em franca expansão. O setor de OCS, ele se encaixa dentro da indústria de vending machines, né, e é o setor que mais cresce no Brasil, um setor que cresce a 20% ao ano, e a tendência para o futuro é um crescimento ainda maior. A gente enxerga um mercado ainda, tanto não só o mercado de OCS, mas como o mercado, a mão de obra no Brasil como um todo ainda tende a aumentar o custo da mão de obra e o que migra naturalmente para a utilização de máquinas automáticas, máquinas superautomáticas e máquinas profissionais, que é o setor onde a Mist Café se encaixa e onde ela está desenvolvendo esse mercado a nível Brasil. Para os próximos anos, a gente projeta um crescimento acima de 10%, 2 dígitos ao ano, por um período aí de 5 anos. O setor no Brasil, trazendo um pouco de referências, né, de comparativo, no mercado europeu, americano e japonês, tem por volta de uma máquina para cada 20 habitantes. No Brasil é uma máquina para mais de 1.000 habitantes, né? Então o crescimento o potencial de crescimento é muito grande e é nesse potencial que a gente se embasa para crescer a Mist Café. Como ser um franqueado da Mist Café, o processo de seleção ele se inicia com o cadastro do candidato, né, seja pelo site do suafranquia.com, seja pelo site da Mist Café. Você se cadastra, você coloca os dados preliminares, esses dados preliminares são analisados pela franqueadora e nós entramos em contato. E aí o processo segue primeiro com algumas apresentações sobre o setor de OCS, sobre o setor de vending machine, sobre as formas de precificação e desenvolvimento de mercado, e depois passa por uma análise mais pessoal entre ambos, né? Entre o potencial franqueado, de conhecer melhor a rede, conhecer os desafios, conhecer os benefícios, e de nós de conhecermos o seu perfil, né? De saber o seu tino comercial, o seu interesse por café, né? Então o processo passa desse primeiro cadastro no site, né, da Mist Café, www.mistcafé.com.br, e você depois o segundo passo a gente entra em contato, manda uma ficha de cadastro. Tá? Essa ficha ela envolve informações básicas de pessoais suas, do seu cônjuge, de informações financeiras, né? E depois temos uma reunião, né? Ela pode ser presencial ou por Skype, e posterior a essa reunião existe uma ficha de qualificação, né? Essa ficha de qualificação é uma ficha mais de perguntas para conhecer o seu perfil como empreendedor, como empresário, como gestor, como investidor, né? Depois da FQ, né, conhecida a ficha de qualificação, a gente envia a COF, né, pela lei de franquias, é o primeiro passo que já está relacionado à lei de franquias. A COF é um documento de valor jurídico, você conhece todo o funcionamento da rede, e depois da COF a gente passa para uma reunião, uma segunda reunião, essa sim presencial, e aí para análise da cidade, de concorrentes da cidade, potencial da cidade, seja PIB de serviços, número de estabelecimentos comerciais. Depois desta outra reunião, uma avaliação formal financeira sobre o potencial da cidade, e chegando a uma conclusão positiva, que com certeza será, né, no mercado brasileiro, a gente passa para a assinatura do pré-contrato de franquia. No momento da assinatura do pré-contrato de franquia, você já se habilita a receber os manuais, a buscar um ponto comercial já com esse contrato para abrir a sua unidade, né? A gente dá todo o suporte né, encontrar esse estabelecimento comercial, e uma vez o estabelecimento comercial encontrado e a formação da empresa, né, jurídica com o CNPJ da franquia, a gente assina o contrato de franquia. E o contrato de franquia é assinado entre a franqueadora e este CNPJ, né, essa empresa
formal, e a partir disso a gente tem todo um cronograma de inauguração, de reforma, até o momento da abertura da unidade. Bom, o suporte que a gente oferece, a gente enxerga que ele deve ser feito desde antes do interessado se tornar um franqueado, porque para nós é muito importante que você tenha confiança e segurança no seu investimento. Então, o suporte passa por um esclarecimento anterior, ou seja, no momento que é demonstrado interesse e que a franqueadora conhece você, o seu perfil, e ele se encaixa com o perfil do franqueado, a gente já passa a discutir, bom, como que seria o custo ideal da locação do imóvel, onde estaria localizado este imóvel, né? Nós temos um dos benefícios, já entrando no benefício da franquia, a franquia não é em shopping, né? Então não tem esses custos com luvas e condomínio, esse tipo de coisa. Então, por ser uma unidade de rua, a gente te auxilia para encontrar um imóvel interessante para a franquia. Depois disso, a gente faz um cronograma detalhado, desde da abertura do CNPJ da empresa do franqueado até a abertura formal da unidade, né? Seja reforma, pintura, showroom, né? Então, existe um cronograma que nós, da franqueadora, detalhamos e, obviamente, discutimos com você interessado para que seja algo perseguido por todos. E depois que a unidade é aberta, e aí sim entra um suporte total da franqueadora, né? Hoje, no mundo atual, a gente tem Skype, tem WhatsApp, e por se tratar de uma franquia que existe um atendimento técnico às máquinas, a gente dá todo esse suporte, toda essa segurança para que você saiba qual o problema que está ocorrendo na máquina, qual que é o tipo de peça que precisa ser trocada ou simplesmente um ajuste. Também na hora de você ajustar uma máquina para entregar um novo cliente, né? As máquinas de café, elas são ajustadas em detalhes, em granulometria, em temperatura, em volume de pó que pode cair na máquina de café, e tudo isso influencia num bom café, tudo isso é know-how da franqueadora que a gente passa para você franqueado. E depois disso, então, atendimento por Skype, a gente coloca o vídeo na nossa oficina técnica, olha, faça assim, abra uma máquina dessa forma, veja, o problema pode estar aqui ou com certeza está ali. Então, esse suporte online também em vídeo facilita muito o atendimento, obviamente e-mails, telefones e tal. O WhatsApp, que hoje é bem utilizado, né? Montamos um grupo para atendimento. E, além disso, a gente tem as consultorias de campo, que são feitas quadrimestralmente, visita a unidade. Então, nós temos os perfis dos nossos consultores dentro da franqueadora, um perfil mais financeiro, que vai ter uma conversa, está sentindo uma dificuldade do franqueado na gestão financeira, de conciliação bancária, ou o franqueado que ainda precisa estabelecer alguns processos. Então, nós temos 3 consultores que fazem essa visita dependendo do perfil necessário para aquele momento da franquia, né? de evolução da franquia. E também um outro consultor com perfil mais comercial, de você ir para a rua, de você visitar os clientes e montar essa carteira de clientes, né? Então, Skype, consultores de campo e os manuais, a gente tem os manuais das máquinas, como dar a manutenção das máquinas, como programar novas máquinas, o manual jurídico, o manual de RH. Então, é um suporte que a gente enxerga como bem completo e bem importante, fundamental para que você tenha sucesso na sua cidade. A Misti Café tem um plano de expansão a nível nacional. A gente tem uma unidade franqueada em Curitiba. Após o sucesso dessa unidade, a gente decidiu agora partir para uma expansão a nível nacional. A gente enxerga que a Misti Café tem potencial de explorar qualquer cidade no Brasil com mais de 200 mil habitantes. A gente enxerga um pouco mais de 50 cidades no país com este perfil, né, de mais de 200 mil habitantes, e com foco em cidades médias, né? A gente percebe que o setor de OCS é muito desenvolvido na cidade de São Paulo,
pelas grandes empresas, né? Então, os grandes players do setor estão na cidade de São Paulo e uma falta de atendimento de forma profissional e competente em cidades médias, né? Em cidades grandes também, mas fugir do eixo Rio, São Paulo e Belo Horizonte, né? Então, qualquer cidade com mais de 200 mil habitantes, inclusive Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né? Nós temos uma unidade própria em Campo Grande, enxergamos um potencial no Centro-Oeste, Goiás, enfim, uma série de cidades médias, cidades com mais de 200 habitantes, com potencial para ser explorado. A franquia Misti Café é uma franquia que, quando a gente fala de diferencial, existem muitos, né? Parte do primeiro diferencial que eu enxergo de ser uma franquia que atende um público corporativo, né? O seu cliente passa a ser o dono de uma imobiliária, o dono de uma padaria, né? Um posto de gasolina, uma concessionária, um hospital, são uma diversificação muito grande de clientes e clientes corporativos, né? O que a gente chama de franquias B2B, né? Ou setores B2B. São poucas no Brasil, são poucas as franquias B2B associadas à BF e nós somos uma delas, né? Esse é um diferencial da unidade, da rede. O segundo diferencial, talvez mais importante, é a forma como você conduz os investimentos para abrir uma unidade. A franquia Misti Café, ela demanda um investimento de entre 250 e 350 mil reais, dependendo da cidade, do potencial de crescimento da cidade, mas esse investimento não é feito no momento em que você abre a unidade. A gente chama de investimento modular, ou seja, você investe por volta de 120 mil reais no início, considerando já reforma, capital de giro, a próprio aluguel, né, o início da operação, a compra de 15 máquinas para você já montar um showroom e ter máquinas em estoque para passar a visitar aos clientes. Mas você, depois desse investimento inicial, você passa a investir conforme você cresce. Então, eu conquistei esses 15 clientes, vamos contar 10 clientes porque 5 das máquinas estão no showroom. Preciso de mais máquinas. Aí você aporta mais para comprar mais máquinas e esse investimento vai sendo feito conforme você vai crescendo. A gente enxerga que isso mitiga o risco, né? Você não faz um aporte muito grande no início que você ainda não tem essa certeza do sucesso da franquia. No caso da Misti Café, não. Você investe e você conquistei um novo cliente, vou comprar mais uma nova máquina e assim por diante. Então, esse investimento modular é muito interessante para o empreendedor, né, que juntou um dinheiro da vida toda aí e quer segurança na hora de investir. Outro benefício, o diferencial da franquia Misti Café é justamente a questão do imóvel e dos custos fixos iniciais, né? Você não necessita ter muitos funcionários, você inicia você franqueado e mais um funcionário. Então, isso também é aquele investimento modular, né? O crescimento modular. Então, você parte com um funcionário que te ajuda ou na parte administrativa ou na parte comercial, dependendo do seu perfil, e esse passa a contratando mais gente conforme você vai crescendo. Assim também com relação ao imóvel. Você aluga um imóvel que tem que ser de no mínimo 70 metros quadrados, mas não precisa ser um imóvel já que vai ser o imóvel da unidade para o resto da vida. Você pode começar com esses 70 metros quadrados e depois de 2 anos passar para um imóvel maior, porque você tem mais máquinas, você tem um showroom maior, ou uma oficina maior, né, um estoque maior, então tudo isso é modular, né? Isso implica em menores custos no início, né? Menores despesas no início. Então, todos esses são diferenciais bem interessantes da franquia Misti Café.